Ed Murphy está de volta no papel da carreira dele depois de 30 anos de ausência, mas será que ainda tem graça? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre um Tira da Pesada 4, Axel Foley, novo filme dirigido pelo Mark Molloy, disponível na Netflix. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu falei sobre os 40 anos de um Tira da Pesada, o Beverly Hills Cops, o filme lá de 1984 do Martin Brest, que ajudou a solidificar de uma vez por todas o Ed Murphy como um grande astro de cinema e uma das comédias de ação policial definitivas e definidoras da década de 80, que rendeu uma trilogia de altos e baixos. O primeiro filme é ótimo, o segundo eu acho bom, mas nem tanto quanto o primeiro, e o terceiro meio que universalmente é desgostado por todos, né? O filme do John Landis, que nem o Ed Murphy gosta e que, por sinal, né, o fracasso criativo e financeiro do filme de 1994 foi um dos motivos que sempre motivou o Ed Murphy a fazer um quarto filme. Ele não queria encerrar a saga com aquele filme, né? Eu revisitei os filmes do Tira da Pesada antes desse quarto filme e olha, foi difícil passar pelo terceiro. Foi difícil porque ele é realmente muito fraquinho, muito sem graça, então eu entendo perfeitamente você não querer encerrar a saga naquele filme. E desde a década de 90, o Ed Murphy vinha procurando uma ideia e um roteiro que levasse esse filme pra frente, e foi só lá no começo dos anos 2000 que esse projeto teve um vislumbre de ideia quando Jason Reitman, diretor do Juno, do Amor Sem Escalas, teve uma possibilidade de ideia que agradou Ed Murphy, mas alguns anos depois, o próprio Jerry Bruckheimer, produtor do primeiro filme, formou uma parceria com o Lorenzo de Bonaventura, o produtor dos filmes de Transformers, né? Eu sinto que eles são dois dos nomes pesados aí de produções de blockbuster, para tentar tirar um Tira da Pesada 4 do papel. E nos anos 2000, quando você pensa em alguém para dirigir um Tira da Pesada, naturalmente a sua lista de nomes vai parar no Brett Ratner, né? Um dos grandes funcionários de Hollywood, porque ele alcançou grande sucesso na trilogia A Hora do Rush, com o Jack Chan e o Chris Tucker, que é basicamente a revolução, a progressão natural de um Tira da Pesada, o estilo de comédia e ação, que é perfeitamente bem sucedido, e o Brett Ratner começa a trabalhar numa ideia a partir de 2008, né? Ele e o Ed Murphy tinham a intenção de levar a franquia de volta aos tempos do primeiro filme, né? Encontrar uma história que deixasse todo mundo satisfeito. Então, num processo aí de quase 8 anos, vieram diferentes roteiristas, diferentes ideias, diferentes abordagens, algumas eram um pouquinho mais dark, outras eram mais cômicas. Nesse meio tempo, o Ed Murphy até cogitou levar um Tira da Pesada para televisão em uma série sobre o filho do Axel Foley, que traria o Ed Murphy como um Axel mais velho e agora comissário de polícia, mas o projeto pertence mesmo ao cinema, né? E depois de vários inícios falsos, né, da Paramount chegar a marcar até datas de estreia, o Jerry Bruckheimer resolve colocar a dupla belga Adil e Fallah, a mesma do Bad Boys 3 e 4, para desenvolver o Tira da Pesada 4, né? Na verdade, eles caem na atenção do Bruckheimer justamente para fazer um Tira da Pesada primeiro, antes do Bad Boys. É curioso também que nesse processo de desenvolvimento, né, um Tira da Pesada que é uma das joias da Paramount, é vendido para Netflix, porque é aquele período em que a Paramount está extremamente mal das pernas, né? Eles também venderiam um Príncipe Nova York 2, que é outra continuação atrasada do Ed Murphy, para a Amazon Prime. Então o desenvolvimento segue, o orçamento só vai aumentando, e nesse meio tempo o Adil e o Fallah acabam indo fazer o Bad Boys 3, né? Que por conta de alguma desistência aí de agenda do Jerry Bruckheimer, mas quando chega a hora do Tira da Pesada, o Adil e o Fallah resolvem fazer o Batgirl na Warner Bros. E DC. Só que a gente sabe muito bem que, infelizmente, o David Zaslav arquivou esse filme, nós nunca vamos assisti-lo, e quando a dupla sai do Tira da Pesada, o Jerry Bruckheimer recorre a um nome bem inesperado, que é o Mark Molloy, um diretor australiano que literalmente nunca tinha feito um filme na vida, ele só tinha trabalhado com publicidade, especialmente com aqueles filmes comerciais da Apple, né? O que é certamente curioso. O Jerry Bruckheimer é um cara que costuma trabalhar com gente de cinema, né? Mas enfim, é algo que a indústria sempre fez. O próprio Paddington 3, que vai sair, também vem no diretor da Apple. E o orçamento aí do filme, né, com todos esses adiamentos e nomes envolvidos,
cresceu para 150 milhões de dólares e uma série de filmagens no final de 2022 até o começo de 2023. Para, finalmente, 30 anos depois do terceiro filme, 40 anos depois do primeiro, a gente tem um Tira da Pesada 4 Axel Foley, que tá pegando emprestado aí o subtítulo, essa ideia do Top Gun Maverick de botar o nome do protagonista no título, para entregar mais uma aventura cômica do Axel Foley, com Ed Murphy de volta ao seu grande papel, mas sei lá, eu sinto que assistindo ao filme, ainda mais depois de ter visto o primeiro tão recentemente, é mais um daqueles casos de comida requentada, sabe? Do tipo, olha, deve ter sido muito divertido para todo mundo no set se reencontrar, fazer pose, usar o figurino de novo, mas quando você assiste o filme é aquela sensação meio desconfortável de que esse filme não precisava existir. A história do filme segue o policial Axel Foley, vivido por Ed Murphy, que precisa retornar até o bairro nobre de Beverly Hills quando sua filha Jane, vivida por Taylor Page, se envolve em um esquema criminoso complexo. Ou seja, é a mesma premissa de todos os filmes anteriores, o Axel Foley tem que ir para Beverly Hills porque alguma coisa está acontecendo, só que como a gente está falando de uma legacy quo, 30 anos depois do anterior, é natural que de alguma forma esse filme envolva o legado do Axel Foley, a família do Axel Foley e também aquela clássica discussão que a gente sempre vê nesse tipo de filme: o seu herói envelhece, o espírito dele é transformado ao longo dos anos. Então é meio difícil pra mim, ver um Axel Foley com 60 anos nas costas, ainda usando aquele tênis branco, aqueles jeans, aquela jaqueta, aquele apelo à nostalgia, Eles querem garantir pra você que tudo tá do jeito que era e que você vai ver aquele personagem agora de uma luz diferente, A gente tem um Axel Foley um pouco mais maduro e um pouco mais cansado, tem até uma cena do filme onde ele entra numa recepção de hotel e tá se preparando pra fazer outro golpe, Aí ele fala, não, esquece, eu tô cansado demais pra isso. O que eu entendo no geral, mas é um pouco decepcionante, Porque o Axel Foley nem tem mais aquela risada característica dele, eu sinto que é um Ed Murphy um pouquinho mais relaxado, por assim dizer. É um Ed Murphy mais conhecido, tipo, da época de comédia familiar dele dos anos 2000, certamente não é o mesmo Axel Foley. Então é aquela coisa que me deixou um pouco em conflito no Indiana Jones 5, que eu não sei se o seu herói tem que envelhecer 100%, sabe? Tem algumas coisas que só tem graça quando é daquele jeito, daquela forma que a gente está acostumado a ver. E aqui no Tira da Pesada 4 eu sinto que eles tentam fazer as duas coisas, O roteiro foi escrito pelo Will Bill, que também ajudou bastante nos dois novos Bad Boys, e pela dupla Tom Gormican e Kevin Etten, que escreveram O Peso do Talento, um dos meus filmes preferidos de 2022, o filme Medal do Nicolas Cage. E sei lá, pessoal, eu sinto que o Tira da Pesada original funciona tanto porque ele é muito mais um filme de comédia do que um filme policial. Ele é extremamente eficiente na trama dele, mas as piadas são sempre o que tá mais interessante. No caso do Tira da Pesada 4, é um filme policial bem mais genérico, é uma história bem previsível, do sentido de, tem corrupção no departamento de polícia, tem alguma coisa interna acontecendo, é uma variação de história que você já viu 1 milhão de vezes, então você tem que ter personagens interessantes e escapes cômicos para que isso valha a pena, mas isso não acontece aqui, sabe? Eu acho que o maior pecado desse quarto filme é que ele não é engraçado. Eu, pelo menos, não achei engraçado. Eu acho que eles até tentam, tem aquelas situações onde o improviso do Ed Murphy, começa a soltar as faíscas, mas não é mais a mesma coisa. Eu sei lá, eu acho que a joia disso daqui são os anos 80, é aquela época, é aquele período. Hoje, em um filme que tenta ser moderno, mas também com o pé no passado, ele só existe numa zona cinzenta que parece que não se arrisca em nada, Você tem essas cenas mais dramáticas do Axel Foley com a filha dele, a Taylor Page, que é até uma boa atriz, é uma boa personagem, apesar de ser mais uma variação do arco do pai ausente, do pai que tá tentando recompensar o tempo perdido, e que tem até a outra subtrama, que é o Axel Foley com esse policial do Joseph Gordon-Levitt, que é o ex-namorado da filha dele, e eu sinto que nesse sentido a relação até que é um pouquinho mais divertida, Porque eu sempre gostei muito de Joseph Gordon-Levitt, eu acho que ele é carismático, então quando você tem o Axel Foley com esse detetive Bob, se eu não me engano, você tem um pouquinho daquela energia do primeiro, Até porque é nesse ponto em que o Mark Molloy aposta um pouquinho mais nas cenas de ação. Eu fiquei até impressionado com a escala do tudo que está acontecendo aqui. Não é um filme de muitos efeitos visuais, dá pra ver. Tem várias stunts práticas, nas ruas de Beverly Hills, nas ruas de Detroit. Eles
voa um helicóptero no meio da cidade. Isso eu até achei interessante. Acho que o Mark Malloy não tem personalidade alguma, é bem direção de empregado, mas é um empregado eficiente, sabe? Não passou vergonha como muitos dos filmes da Netflix que a gente vê. Eu até achei que a fotografia aí do espanhol e do Grau é bem caprichada, valoriza o contraste, as luzes, principalmente numa cena de clube. Mas falta pra mim aquele espírito Axel Foley, aquele elemento diferencial que destaca ele de tantos outros personagens, né? Sem isso, o Axel Foley, o quarto filme, é só um genérico policial, cuja história você mata desde o início quem é o vilão, você meio que sabe todos os passos que vão acontecer, e acaba tendo naturalmente os escapes de nostalgia. Você tem o Judge Reinhold e o John Ashton voltando para fazer a mesma coisa dos filmes anteriores, né? É até meio frustrante ver eles tão envelhecidos fazendo coisa de jovem, é meio... Esse tipo de coisa não funciona muito pra mim, sabe? Olha, o Judge Reinhold vai repetir a mesma frase do primeiro filme na mesma situação. Deve ter sido super legal no set, não tem muita graça ver no filme completo assim. E até mesmo o Surge, o cara lá da galeria do primeiro filme, retorna pra uma ceninha aqui, pareceu bem descartável, é só um escape de nostalgia que deve agradar se você for muito, muito fã, mas pra mim, assim, me pareceu uma tentativa bem forçada de querer acessar essa nostalgia, sabe? Eu acho que esse não é o caminho muito certo, mas eu sinto que quem conseguiu acessar a nostalgia e modernizar ao mesmo tempo é ele, mais uma vez, o Lorne Balfe, compositor aí que foi raptado pelo Jerry Bruckheimer, tá fazendo todas as produções dele. Eu acho que o que ele faz como tema clássico do Harold Faltermeyer é muito inspirado, ele usa variações e releituras do tema de uma forma bem legal, ele usa bastante o sintetizador para a trilha inteira. É uma experiência musical muito bacana e que dá vontade de pegar e ouvir, sabe? Acho que esse, de longe, é o melhor elemento do filme inteiro, porque quando os créditos começam a rolar, né, e a gente viu aí mais uma aventura do Axel Foley, o Tira da Pesada 4, eu sinto que não teve muito o que acrescentar, eu sinto que o Eddie Murphy parece que ele não conseguiu acessar aquele espírito doido que ele tinha dos primeiros filmes. Beleza, é um Axel mais velho, 60 anos, dá pra ver um pouco disso aqui e ali, mas qual é o sentido, então, de fazer um filme do Axel Foley se ele não é o Axel Foley? Essa é a minha grande contestação, não só sobre esse filme, mas sobre a maioria desses reboots e legacy sequels que o Hollywood está tentando emplacar. Algumas coisas, sendo bem sincero assim, ficam melhores preservadas no passado. Pra um Tira da Pesada 4 Axel Foley, eu dou uma nota 5. Bom, pelo menos é melhor que o terceiro filme, né? Isso também não era muito difícil. Mas deixem aí nos comentários depois o que vocês acharam desse quarto filme do Axel Foley e também qual o próximo grande legacy sequel, retorno aí de um personagem icônico dos anos 80 que deve acontecer. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.